Se tem jogo do Vitória, você sabe. Tem análise tática do nosso Paulo Roberto. Paulo, analista, trazendo os detalhes do jogo entre Jacobina e Vitória, pontos positivos, pontos negativos, o que a gente viu dentro do campo, que foi de fato algo interessante, que faltou dentro de campo também, enfim. Muito o que falar nesta análise. Peço o seu like, toque aí no gostei, manda pra geral, compartilha, espalha pra todo mundo, pra que a gente bata a meta de 1000 likes aqui neste vídeo. E vamos lá, Paulo, vamos pra mais um. Paulo vai falar direto aí. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente tá gravando isso aqui 1h30 da manhã, então eu não sei que horas a galera vai assistir, mas é isso, meu irmão, vamos pra mais uma. Fala, Léo, fala, nação rubro-negra. Estamos aqui para trazer mais uma análise, mais um jogo do Vitória nessa temporada. Sexta rodada do Campeonato Baiano, Jacobina 0, Vitória também 0. E a gente vai entender tudo o que aconteceu para que o Vitória não conseguisse, né, sair com os 3 pontos. O que o Vitória fez de bom, o que o Vitória fez de ruim. O time jogou mal, o time jogou bem, né? O resultado não veio, mas o que foi visto dentro de campo, tudo aqui para vocês, né, bem explicadinho. Começando um pouco, destrinchando, né, um pouco das ideias ofensivas do Vitória, né, e até pegando um adendo que, para quem não sabe, a gente aqui sempre fica colhendo todas as críticas construtivas de vocês e também as sugestões. E dentro disso, né, uma pessoa lá no Twitter falou: pô, Paulo, explica na próxima análise como funciona essa saída de bola do Vitória pra gente, porque eu vejo isso, aquilo. E aí esse jogo, como em alguns momentos a câmera foi mais aberta, e como foi um jogo onde teve uma ênfase maior dessa saída de bola, com variações, com mudanças, que fez o Vitória melhorar na partida, aqui a gente vai destrinchar. Bom, a saída de bola do Vitória, na maioria dos jogos, não é uma estrutura padrão, mas geralmente inicia no 3+2, com o Zeca ao lado do Camutanga por dentro e o Wagner Leonardo pela esquerda. Wagner e Zeca tendo mais liberdade para sair com a bola em alguns momentos. Por dentro, nossos volantes, o Dudu e o William Oliveira. E aí, a gente vem muitos momentos no 3-2-4-1, em alguns momentos até se desenha um 3-2-5, embora não seja padrão. Daí, essa é a saída de bola do Vitória, essa é a ideia, né, de Léo Condé no momento ofensivo. Se vocês acompanham a análise há um certo tempo, vocês viram que isso aqui a gente também enfatiza desde o primeiro jogo da temporada, é algo que realmente é bem notório, né, para qualquer leitor dos jogos, que é Dudu saindo mais do que o William Oliveira, né, e aí nesses momentos da variação do 3+1. Outro ponto que a gente também traz muito na análise, que ficou evidente nesse jogo, é a forma que o Vitória tem de atacar com aproximações curtas pelos lados do campo, né? A gente fala isso desde a Série B do ano passado, que não é que o Vitória não construa por dentro, o Vitória também constrói por dentro, mas a gente tem uma predominância maior das ações pelos lados do campo, sobretudo pelo nosso lado esquerdo, com o PK, Castilho, Dudu e o Wagner saindo um pouquinho para construir, e nesse jogo do Jacobina com, né, o Esteves. A gente pode ver isso muito claro, como o Vitória faz ali um balanço para o lado da bola em muitos momentos para povoar aquele setor. Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas é um pouco do que o Diniz faz também. O Diniz, quando ele quer sair, ele coloca muitos jogadores de um lado do campo, né, para tentar chegar ao terço final. Né? Uma das ideias que o Diniz tem, a Vitória, né, busca fazer isso de uma outra vertente de jogo, mas que tem essa mesma base. Aqui, mais uma vez, a saída em 3+2, mais uma vez vai Leonardo sendo o zagueiro mais construtor, e aqui fica muito clara essa dinâmica de aproximação, de triangulação, variando também aqui um pouco o posicionamento. Não é o Castilho que está por dentro aqui, é o Esteves, e é o Castilho que está aberto no campo, com o Dudu um pouquinho mais atrás para fazer essa triangulação. A gente já vê o Mateuzinho encostando, e agora o Wagner Leonardo era a base atrás, agora já é o Dudu para ter uma nova triangulação com o nosso meia à frente, e o Vitória conseguiu aproximar. Mas por que eu estou enfatizando tudo isso aqui? Porque embora a gente tivesse visto dinâmica de 3+2, né, aproximações no corredor, né, o portador da bola com muitas linhas de passe, como é o caso, vai Leonardo aqui com 3 opções pelo lado esquerdo, é bem verdade que o Vitória chegou no campo adversário, o Vitória manipulou bem o Jacobina, o Vitória chegou ao último terço, mas pecou muito no último passe. Foi um jogo onde os jogadores tiveram ali várias e várias oportunidades de fazer um passe mais tranquilo, um passe mais certeiro, e a gente acabou ali errando o último passe, errando um cruzamento, errando um passe decisivo, né, errando ali uma escorada de um pivô e tal, e isso fez com que o Vitória não conseguisse gerar tantas situações de gol no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo muito morno, onde o jogo foi muito picotado, a bola não rolava no primeiro tempo, e quando rolava, a Vitória tinha o domínio, tinha mais posse de bola, tinha mais volume, mas não tinha criatividade. O Vitória fazia as dinâmicas muito bem definidas, mas quando vinha para a parte individual, para a parte técnica, o Vitória não entregava. E dessa vez a gente não pode falar que
um gramado contra o Altos interferiu, porque a bola dava para rolar, dava para fazer triangulações, dava para fazer o que o jogo do Vitória propicia e realmente a gente não conseguiu colocar em prática, mesmo tendo ali um pouquinho dessas dinâmicas. O segundo ponto que a gente vai observar aqui é sobre a transição ofensiva, já pegando agora o primeiro e o segundo tempo, que foi algo que o Vitória também buscou fazer durante a partida e através da transição ofensiva a gente também poderia ter criado algumas situações de gol, mas contudo, todavia, entretanto, outra vez a tomada de decisão acabou prejudicando muito, como foi o caso dessa transição com 29 minutos do primeiro tempo, como vocês estão vendo. O Vitória transita no último passo para o Osvaldo, a bola sai demais e o Osvaldo vai para um contra um, perde a bola. Nesse segundo lance, que a gente vai observar ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, né, o Vitória mais uma vez vem para o ataque rápido ali, consegue recuperar, inicia um contra-golpe ali com a velocidade incrível, Alejandro ali faz o passe por dentro, o Mateuzinho tá ali na base, a gente circula bem, mas aí chega no minuto final, no lance final, o Esteves estica demais e o Dudu não consegue chegar a tempo, né, a gente chegar com volume aqui, né, um dos lances, né, que mostra de forma mais clara essa ineficiência. Outro momento de transição, Esteves acionando o Castilho arrasta bem por dentro, acha o Osvaldo muito bem, aí na hora da definição a gente acaba finalizando por cima. Então eu trouxe primeiras ideias e aqui também, como o Vitória também conseguiu chegar ao ataque, chegar ao último terço na transição, no contra-ataque, mas infelizmente pecou muito na tomada de decisão. Agora a gente vai falar um pouco da fase defensiva do Vitória. Não temos muito o que falar sobre a organização, estruturas, porque o Altos acabou que não ofereceu tanto perigo assim ao Vitória. No primeiro tempo o Altos picotou muito o jogo, não atacou tanto. No segundo tempo teve ali 2 contra-ataques, mas não teve ali uma postura tão ofensiva. É algo que o Jacobina, né, faz muito bem, inclusive, né, nesse jogo e dos demais, o Jacobina nunca teve mais posse de bola que o adversário. E é o que o Vitória fazia, né, e buscou fazer durante o jogo. O Vitória avançava as suas linhas, buscava subir ali pressão com 2, 3, 4 jogadores em alguns momentos, e isso dificultava muito a saída de bola do Jacobina. Jacobina que não tem, né, uma saída de bola com tanta qualidade assim, não tem jogadores tão técnicos nessa primeira fase, né, de construção da equipe. Então o Vitória se aproveitou disso, subindo as suas linhas, e aí obrigava constantemente ao Jacobina fazer esse chutão, fazer essa bola longa, e aí, na maioria das ocasiões, a gente conseguia recuperar a posse de bola. Como eu disse, no segundo tempo a Jacobina chega, mas foi mais em transição, aproveitando os nossos erros na frente, errando passe, ou alguma situação de contra-ataque, do que necessariamente em uma jogada tão bem construída. Como vocês vão ver aqui agora, mais uma vez, esse trio, Osvaldo, Mateuzinho, Alejandro, a gente viu os volantes também aproximando um pouco por dentro, pressionando, e aí obrigava o adversário a tentar fazer esse jogo longo, e aí a bola retornava para o Vitória. Não à toa que a gente teve, salvo engano, uns 63% de posse de bola, já que o Jacobina não tinha tanta capacidade de segurar essa bola para si. Jacobina não conseguia trocar ali tanto espaço sem ser incomodado pelo Vitória em grande parte do jogo, e foi uma estratégia defensiva que funcionou, claro, guardado as devidas proporções da qualidade do adversário, que se mostrou que não era tão, né, técnico assim para nos agredir e trazer tantos sustos assim, o que torna o empate ainda mais frustrante. Agora a gente vai para o segundo tempo para entender o que foi que o Léo Condé fez. No primeiro tempo a gente viu o Vitória chegando muito pelo lado esquerdo. A gente viu o Vitória onde tinha muita aproximação com Esteves, Dudu e Castilho, Wagner saindo, e a gente perdia muito. Na direita a gente não via tanto isso porque Zeca ficava mais atrás e Osvaldo, quando recebia esse passe, estava sempre de costas e com pouca aproximação. E ele era obrigado a fazer esse passe de retorno constantemente. No segundo tempo o Condé varia isso. Ele não faz substituições como todo mundo pediu, mas ele muda a forma da equipe de atacar dentro ainda da sua ideia. A saída em 3+2 agora acontece com o William Oliveira e o Zeca avança mais e gera isso que a gente está vendo aí. Mais aproximações pelo lado direito. Então o Vitória conseguiu no segundo tempo ter um equilíbrio maior nas chegadas. Aqui o Lucas Esteves perde mais de uma Sanches clara do Vitória, né, em 2024. Então a gente teve essa variação. Não era mais o Zeca ao lado dos zagueiros, era agora o William Oliveira. Isso possibilitou que ele tivesse mais espaço, né, e fosse pouco marcado em alguns momentos para poder usar o seu jogo longo, né, e o Vitória conseguiu, dentro disso, ter uma postura ainda mais ofensiva. Circulou essa bola com mais velocidade e com isso, como eu disse, teve um equilíbrio maior. No primeiro tempo, embora só chegava pela esquerda, ainda assim dava para ter aberto o placar se a gente tivesse um pouquinho mais de qualidade no último passe para chegar melhor no terço final, mas no segundo tempo o Vitória consegue equilibrar. Continua chegando muito forte pelo lado esquerdo, mas também começa a chegar pelo lado direito, com o Zeca pisando mais no último terço, com o Osvaldo sendo acionado e depois, né, o Everaldo sendo bem mais acionado do que o Osvaldo foi, e a gente começou a ver essas mudanças. Novamente,
O ponto agora por dentro, Oswaldo, povoando ali o meio do campo. O Vitória, em muitos momentos, veio até por dentro para atrair o Jacobina para o corredor central e aí acelerava a bola no outro lado do campo, algo que o Vitória também buscou fazer, além do jogo longo, mais um jogo onde o Vitória buscou, além dessas triangulações e além do jogo de transição, o Vitória também buscou fazer essas diagonais longas. O Camutanga fez umas 2 diagonais longas ali no segundo tempo, o William Oliveira fez umas 2 a 3 diagonais longas, o Dudu também fez umas 2 diagonais, então foi algo que o Vitória também buscou fazer para chegar no último terço. Isso fez com que a gente melhorasse. A gente conseguiu ter mais volume. Outra vez que eu falei, o Vitória povoando bem o corredor central, fazendo com que tenha ali uma aglomeração de jogadores. O Jacobina é atraído para esse lado do campo, mas a bola, como a gente sempre vê o time de Condé, termina do lado do campo. E aí vem o cruzamento, a jogada onde o Alejandro acaba não conseguindo um cabeceio no rebote. Castilho não chuta muito bem. A bola acaba pegando a Alejandro ali e a gente não tem a capacidade de fazer o gol mais uma vez. Então foi um outro jogo onde a gente pôde ver ideias boas, dinâmicas bem aplicadas pelos jogadores, mas que a eficiência para gerar com esses volumes da dinâmica de uma forma bem clara não funcionou. O que é que eu estou querendo dizer? Não é que o Vitória não tenha problemas, táticos. O Vitória tem alguns problemas, assim, por exemplo, eu vejo que em alguns momentos há um espaçamento das linhas do Vitória com a bola, e aí com o tempo a gente vai corrigindo, com o tempo a gente vai ajustando. Só que para mim isso não é uma ênfase tão clara, porque mesmo não sendo o ideal, e já vou avisando que nenhum tipo de ataque é ideal, todo tipo de forma de marcar e de atacar tem vulnerabilidade, ainda assim, não sendo uma ideia mais ideal, ainda tendo erros, o Vitória criou 113 finalizações em 7 jogos. É uma média de 16 finalizações por jogo. Então, mesmo tendo alguns problemas, isso não impactou tão grande a nossa produção ofensiva. Se a gente tivesse qualidade, muitos e muitos questionamentos não existiriam. Por isso que eu falei no Twitter e falo agora. A gente tem problemas táticos, sim, mas o que mais pega nesse primeiro momento é a falta de eficiência. E já puxando o gancho para esse vídeo que, na análise contra o Altos, a gente trouxe esse vídeo mostrando as principais chances claras do Vitória no Campeonato Baiano e também na Copa Nordeste, jogo contra o Altos. E aqui eu tive que editar mais uma vez, colocando ali mais 4 lances do jogo contra o Jacobina, que mostra de uma forma muito clara o que é que a gente está falando aqui. A gente não vai dizer que o trabalho de Léo Condé é um trabalho de um futebol que encanta todo mundo, de um futebol que domina os 90 minutos, de um futebol onde o Vitória não sofre em momento nenhum, mas dentro do que o Vitória está se propondo a fazer, com todo esse contexto de início de temporada, o Vitória está conseguindo chegar ao terço final. O Vitória está conseguindo produzir. O Vitória está tendo chance clara todo jogo. Eu falei até no grupo do Canto, vou reiterar aqui, se hoje a gente tivesse Caio Dantas e Alejandro, cada um com 4 gols cada, não seria absurdo nenhum. Mas o Vitória, mesmo tendo algumas boas ideias, não sendo aplicada em todos os jogos, é bem verdade, mas ainda assim o Vitória tendo boas ideias, o Vitória não consegue ser eficiente. Como eu trouxe, foram 29% de eficiência na finalização. Isso é um número muito, muito abaixo. O Vitória precisa hoje de 19 finalizações para marcar um gol. A média do Vitória é de 0,85 gols por jogo. É o terceiro pior ataque do Campeonato Baiano. Não fez gol na estreia da Copa Nordeste. Então isso vai se criando uma bola de neve terrível. E aqui é o nosso principal ponto de crítica. Que sim, há problemas que precisam ser melhorados, mas hoje o principal problema do Vitória é acertar o pé. Até porque eu vi hoje o podcast que Léo fez e um torcedor fez um comentário que para mim é perfeito. Se o Vitória acerta o pé, nos jogos que teve para acertar o pé, até os problemas que a gente tem seriam mais fáceis de corrigir, porque não teria pressão. Não teria aquela bafa, meu Deus, agora a gente tem que ganhar esse jogo, agora a gente tem que fazer gol agora, a gente tem que mostrar que a gente não tá mal, a gente tem que mostrar, dar uma resposta ao torcedor, e isso, querendo ou não, impacta na hora do jogo. A gente vê um time ansioso, a gente vê um time que perde um gol ou dois, já começa a vir uma sucessão de erros. Começa a ver vários cruzamentos errados, várias finalizações erradas, vários passes no último terço errado, isso vai se criando uma bola de neve. Então, para mim, embora, como eu disse, vou repetir e ser repetitivo para vocês entenderem, há sim pontos que podem melhorar no trabalho, mas ainda assim, o Vitória apresentou muitas ideias, sim. O time do Léo Condé não é um time sem variação. O time do Léo Condé não é um time sem ideias ofensivas e defensivas. O time de Léo Condé não é um time que é um deserto de ideias, como todo mundo diz. E a prova viva disso é que a gente tem aqui várias e várias situações onde, de diversas maneiras, o Vitória chega ao último terço
e erra a finalização. A gente viu aqui lance de transição ofensiva, a gente viu aqui lance de ataque rápido, a gente viu lance aqui de triangulação, a gente viu lance de profundidade no último terço, a gente viu lance de infiltração por dentro, a gente viu lance de cruzamentos laterais ou dos pontos, a gente viu lance de pênalti, a gente viu lance de todas as formas, o Vitória produzindo, criando, mas sendo ineficiente. Aqui a gente já está no jogo contra o Jacobina mostrando que isso realmente é algo que precisa ser corrigido urgentemente, porque é o que o Léo falou e eu concordo, estamos falando de campeonato baiano. A régua é extremamente baixa para a definição de jogadas. Está tratando jogadores que jogam na Série B. Tanto os que estão, tanto os novos contratados, e muitos novos contratados jogaram Série A também. Então é inadmissível a gente ver 7 jogos com 113 finalizações, que é um número muito bom, mas com eficiência lá embaixo de 29%. É algo que precisa urgentemente ser mudado. E pra você que gosta de debater sem brigar com as imagens, comente aí Vitória 3 ABC 0 pra acertar o pé definitivamente. Agora você vai aparecer aí pra você, vai ser redirecionado, chega em Bulei. Pra nossa transmissão de Vitória ABC, o Paulo Ivic tá de volta. Espero você, tá? A partir das 15:06 no Barradão. E bote lá, vim pela análise. Quero saber o que é que você achou da análise. Depois de assistir a análise toda, comente aí. Léo, vi a análise até o final. E aí você comenta e a gente debate, tá? Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.